Continuamos o cenário político. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o professor Francisco Carlos, vereador do Avante. E depois da reportagem a gente vai entender essa mudança de partido, né, Vanúvio? Pois é, Carol, você está fazendo um mistério, está realmente deixando aí quem nos acompanha curioso, e a gente vai entender por que foi que ele mudou de partido. Você continua participando, interagindo conosco. Tem reportagem agora sobre a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que está convocando 400 aprovados no concurso. Os convocados devem se inscrever no curso de formação profissional. A Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social lançou nesta quinta-feira o edital de convocação de 400 aprovados no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Foram convocados 300 agentes, 50 delegados e 50 escrivãos para assumirem como substitutos. Os aprovados devem passar por um curso de formação profissional que será realizado entre os dias 6 de junho e 31 de agosto. O curso de formação será desenvolvido pela Academia de Polícia Civil e os candidatos aos cargos de agente de polícia substituto, delegado substituto e escrivão terão que cumprir uma carga horária mínima de 90%. Para a participação no curso, os aprovados terão direito a uma bolsa de 50% da parcela única inicial da carreira que concorre. As inscrições podem ser feitas através do site da Polícia Civil a partir do dia 16 de maio até as 23h59 do dia 20. A lista de convocação e o cronograma podem ser conferidos no edital no Diário Oficial do Governo do Estado. Aí, então, vamos voltar nossa conversa. Professor Francisco Carlos, caladinho, todo mundo falando de mudança partidária ali dentro do prazo da Justiça Eleitoral. E o professor Francisco Carlos, de repente, só depois de quase um mês, foi que divulgou-se que não estava mais no PP, e sim no Avante. Por que essa mudança partidária? Carol, me permita só um parêntesezinho. No bloco anterior, eu citei vários parlamentares federais que enviaram recursos para Mossoró, e eu esqueci de citar que o senador Stevenson também enviou recurso para Mossoró, e não lembro se eu citei a deputada Natália Bonavides, além de Isolda, de Zenaide, Jean Paul Prates, do deputado Beto, que tem um volume maior de recursos enviados. Então, todos esses a gente precisa dar os créditos independentes, né, de alianças políticas, de relações político-partidárias, né? Importante. Sobre mudança partidária. De fato, Carol, no finalzinho da janela partidária, nós fizemos uma opção pelo Avante. O Progressistas, né, que é o partido onde que eu estava filiado, né, não montou uma chapa de deputado estadual, e eu quis estar apto, eu quis estar viabilizado caso, né, nós consigamos progredir, viabilizar uma pré-candidatura e, eventualmente, uma candidatura. Isso aconteceu de uma maneira absolutamente pacífica com o Progressistas, sair no tempo certo, da forma correta, né, atendendo à legislação eleitoral, e hoje estou apto, né? Na realidade, apenas isso, estou apto. O senhor pretende ser candidato este ano? Olha, ninguém é candidato de si mesmo, Vanúvio, né? Você não pode pretender ser candidato dizendo, olha, eu sou o candidato. Então, você só é candidato se um grupo de pessoas quiserem que você seja candidato, não é? Se um grupo político desejar que assim seja, se a população também abrir espaço e sinalizar que seja. Então, a gente precisa sentir esse espaço, esse momento. Se o grupo de Francisco Carlos e o da ex-prefeita Rosalba Ciarline chamar para o senhor ser candidato à Assembleia Legislativa, o senhor vai? Estarei pensando de uma maneira bastante interessada nessa candidatura. Bastante interessada nessa candidatura, não é? Mas, como eu disse, são circunstâncias. Eu estou conversando com muitas pessoas, né? Estou ouvindo meus amigos, ouvindo minha família, né? Ouvindo aquelas pessoas que estão próximas e que, eventualmente, podem participar, aconselhar, dar uma opinião. E agora o momento está sendo dessa maneira, né? De ouvir e de conversar. Nós ainda temos bastante tempo até as convenções partidárias. Acontecerão daqui a 2 meses e meio, quase, não é? Essas convenções, tem uma longa estrada até lá.
Até lá, o que a gente vai poder fazer e que estará fazendo é ouvindo, conversando, articulando e verificando as reações em torno da viabilidade de um projeto dessa natureza, né? Esse projeto ainda não está delineado. Eu cheguei filiado aí já no finalzinho, sem ter feito um trabalho de pré-campanha anterior. Eu estou chegando já um pouquinho tarde, não é? Então, a gente tem que ter prudência, tem que ter parcimônia, mas a gente vai caminhar com determinação, seguindo os caminhos que Deus nos apontar. Como é que o senhor avalia a nominata que já foi formada pelo Avante? É uma nominada muito boa, né? Existem candidatos muito bons. Aqui na cidade de Mossoró mesmo, o candidato Jorge do Rosário, um excelente candidato para ser eleito, né? Candidato para ser eleito, diga-se de passagem. Há também o presidente do partido, Ranieri Barbosa, lá em Natal, e outros 18 nomes, 16 ou 18 nomes inscritos, vereadores, ex-vereadores, né, espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte. Então, acho que dá para construir um bom projeto em torno do Avante, caso seja esse o desejo, caso seja esse os caminhos, né, que a política nos aponte. Vereador, o senhor confirma a filiação ao Avante, né? O Progressistas confirmou ali a nominata para a Câmara Federal e não tem ainda um apontamento ali para a Assembleia Legislativa. Mas a gente nota que houve um esvaziamento do PP aqui de Mossoró. O que está acontecendo no partido? Não houve um esvaziamento do PP aqui em Mossoró, Vonúvio. Eu imagino que não. O que houve no PP foi uma atenção direcionada, canalizada para montar uma chapa nominata para deputado federal, para viabilizar a manutenção da cadeira de Mossoró no Congresso Nacional, através do deputado Beto Rosado, que tem feito um grande trabalho, um excelente trabalho, será o meu candidato a deputado federal e talvez essas energias, né, tenham se dividido e canalizado apenas e fortemente para a chapa de federal. Não é fácil um partido montar duas nominatas, né? Se você for olhar direitinho, geralmente eles estão preocupados em montar uma nominata de estadual ou de montar uma de federal. Mas esse esvaziamento ele poderá acontecer na Câmara, já que agora só tem um parlamentar no PP, né? Sim. Que é o vereador Ricardo Dodoca. Sim. E já saiu ali o Zé Peixeiro, Francisco Carlos. E aí acontece o esvaziamento, enfraquece o partido. Em termos partidários, sim. Não é? Em termos partidários, sim, porque hoje estou efetivamente e verdadeiramente no Avante. E aí você está correto. Haviam 2 vereadores, agora só tem um. Começou com 3, né? Começou com 3, tinha 2 e agora só tem um. Do ponto de vista político, efetivamente, eu continuo com as mesmas relações políticas, não é? Defendendo as mesmas bandeiras, não é? Alinhado politicamente com Beto Rosado, alinhado politicamente com a ex-prefeita Rosalba Ciarline, não é? Então, acho que essa engenharia, vamos dizer assim, partido e condução política dá para ser feito e acho que esse grupo político, não é, que é representado em Mossoró efetivamente pelo PP, né, continuará, mesmo não tendo a mim como um inscrito no PP, continuará tendo em mim uma defesa deste agrupamento político e do trabalho que eles sempre fizeram em Mossoró e do qual eu fiz parte também, né? Qual será o apoio que o senhor dará na majoritária estadual e ao Senado? Olha, eu não tenho definição, Carol, para isso. Até as grandes lideranças do Estado, né, apresentam uma certa indefinição a respeito disso. Então, eu ainda não tenho. Eu vou ouvir mais, eu vou esperar um pouquinho mais, esperar que esse cenário fique um pouquinho mais claro para que eu possa me decidir em relação à chapa majoritária. Vovô tem uma frase, Francisco Carlos e Carol, que diz assim: nem tudo que se sabe se diz. Então, o senhor acho que está segurando aí informações aqui para a gente. Não. Eu não tenho um candidato ao governo, não tenho um candidato ao Senado ainda, não é? Não rechaço nenhum, estou aberto a ouvir, a escutar, a verificar, a considerar a história, as propostas para Mossoró. Essa decisão vem um pouco mais à frente. A Câmara Federal, então, o senhor tem Na Câmara Federal eu tenho e para estadual eu ainda não tenho, né? Pode ter. Que poderá ser o senhor. Né? Poderá ser. E a presidência da República? A presidência da República da mesma maneira, tá certo? Eu vou esperar mais, tá certo?
A escolha de um voto para presidente da República acontece de um pouquinho diferente do que acontece na escolha nas eleições estaduais, não é verdade? Em geral, as pessoas votam até separado, desconectado, não é? Então, eu me comportarei como simples eleitor que sou. Como simples eleitor que sou. Vou aguardar, vou ouvir um pouquinho mais e tomarei minha decisão no tempo correto e todos saberão quando eu tomar minha decisão. A gente tem aqui uma pergunta do Ricardo Lima. Pergunta, professor, o que está acontecendo com Rosalba que não aparece e não dá uma entrevista? Olha, existem diferentes formas de fazer e de atuar em política, né? E até mesmo o silêncio é também uma forma de atuar, né? Então, eu acredito que a ex-prefeita Rosalba Ciarline, que é a maior liderança política da cidade de Mossoró, consolidada, não é? Não abandonou política, nem vai deixar de fazer política. A gente tem aqui a participação do João Paulo, parabeniza os vereadores e a verdade com o posicionamento. E ele diz, os parlamentares têm que aparecer nas emendas, ser divulgado, né? Isso que a gente estava conversando. A gente tem aqui o Ranieri Fernandes dizendo que até hoje o bairro Monsenhor Américo Simonetti e 3 Vinténs não foram concluídas as obras. Ruas ficaram calçadas pela metade. As obras paradas até hoje com a atual gestão. E ele manda aqui a fotografia, dando o recado aí para o vereador. Vamos cobrar da Câmara Municipal. Nós temos feito várias cobranças na Câmara, temos feito de forma respeitosa, elegante, não é? De forma educada, mas também de maneira bastante firme. A execução de obras de calçamento e, sobretudo, naqueles que já estão previstos, é uma delas. O Silvio do Santa Delmira dá a opinião dele. Ele diz que a política se tornou um jogo financeiro, uma vergonha, inimigos se tornando aliados e o povo pagando o pato. Muito obrigada pela audiência, viu, Silvio? A gente tem também a Fátima, do bairro Aeroporto, veio pedir mais uma vez abordagem sobre o FGTS da Prefeitura, que o Sintep ganhou na Justiça para textão, viu, Fátima? Enfim, a questão do FGTS, não tem como acompanhar tudo agora. A gente tem pergunta aqui também no nosso Instagram, se você quiser mandar ainda dá tempo. A Fátima Diogo diz, como representante de Mossoró, como o senhor vereador vê essa despesa tão alta no Cidade Junina? Tanta gente está numa fila esperando o exame, consulta e ser gasto tanto dinheiro com festas. Olha, assim, o Mossoró Cidade Junina não é simplesmente uma festa. O Mossoró Cidade Junina é um elemento da estratégia de desenvolvimento da cidade de Mossoró. Ele compõe um fundamento de uma política de desenvolvimento, pelo menos deve compor, né, para a extensa cadeia produtiva do turismo. Isso é um fato. O outro fato é um volume muito substantivo esse ano, não é? Inclusive o Mossoró que está num momento de calamidade financeira, não é? Então isso realmente causa uma certa confusão na cabeça do moçoroense, não é? Ouvindo que a cidade está em calamidade financeira e na outra ponta ouvindo que vai ser o São João, né, que vai absorver o maior volume de recursos na história da cidade. Eu defendo o evento, tenho dito isso várias vezes, né? Mas a gente há de convir que isso é uma crítica e uma observação muito justa. O José Santos pergunta aqui qual a avaliação do senhor da educação do município hoje. Essa mesma pergunta aqui da Ítila, que pergunta sobre a questão... Queria que o senhor comentasse a questão dos auxiliares de sala. Olha, os auxiliares de sala têm provocado uma mobilização e reação muito grande na Câmara de Mossoró, na cidade de Mossoró. Hoje mesmo, antes de vir para cá, uma mãe de autista entrava em contato comigo, não é? Então, realmente é algo dramático, não é? Dramático mesmo, não é? O acesso e a permanência de cerca de 800 crianças na escola dependem de auxiliar. E o município não está provendo esses auxiliares. Em relação à educação como um todo? Olha, assim, a educação tem, na sua condução, através da professora Albeone, uma pessoa responsável, honesta, comprometida, do ponto de vista pessoal, só teria elogios a dizer e a colocar. No entanto, a política educacional do município de Mossoró ainda não está claro para a gente, para o moçoroense e para aqueles que têm uma visão um pouco mais detalhada. Qual é a política educacional do município de Mossoró? Em várias ocasiões, nós pedimos, por exemplo, qual é o plano de retomada. O município dizia que tinha um plano de retomada, mas não apresentava. Depois nós pedimos um censo escolar e o destaque para as crianças com deficiência, com necessidades especiais. O município dizia que tem,
que tem, mas não mostra. Então, assim, eu acho que está precisando assim, mais dessa clareza, dessa objetividade, né, na condução das políticas. Quero mandar um alô aqui para o João, diretor da UPA do BH, sempre ligado com toda a equipe aqui no cenário político. Vereador, temos um tempinho, 1 minuto só de programa e precisamos tocar na questão do Fundo de Combate à Fome na Câmara Municipal. Que discussão é esta? Muito séria essa discussão. A Câmara Municipal de Mossoró impediu que a criação do Fundo Municipal de Combate à Fome fosse votada em caráter de urgência. Ora, isso é muito grave. É como se você dissesse assim, quem está com fome, espere para que as comissões votem, discutem, daqui a 5, 6 meses, 10 meses. Tem projeto há 2 anos na Câmara, quase 2 anos lá, tramitando na Câmara. E se você vai com fome, espere aí mais 1 ano e meio, para ver se cria esse... Então, isso não é legal, né? Não é bacana. Foi realmente um momento ruim na Câmara Municipal. Vereador professor Francisco Carlos, muito obrigada pela entrevista no programa de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado, Vonúvio. Uma boa noite, um bom final de semana para todos os telespectadores. Seja sempre bem-vindo, vereador. Você de casa, boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela companhia durante toda a semana, pela participação e interação aqui com a gente. Aproveite seu final de semana e a gente se encontra segunda-feira. Ótima noite e até lá.